Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, nossa live Café com o Presidente. Sejam bem-vindos. Bom dia, Helena. Você foi a primeira hoje, Helena. Parabéns. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Morena. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Hoje, literalmente, estou tomando café com o presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Gilma. Galerinha do Mato Grosso que acorda cedo. Bem-vindo, Claudinei. Bom dia, Vera. Bem-vinda, Norma. Bem-vinda à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Cíntia. Gostou do treinamento de ontem, Cíntia? Da certificação de ontem? Café com o Presidente. Até na minha caneca tem o negocinho da Herbalife, ó. Bem-vinda, Graça Santos. Bem-vinda à nossa live. Tantas bênçãos de Deus na nossa vida, tanto na minha quanto na sua. Às vezes a gente não enxerga as bênçãos de Deus, sabia? Galerinha, 7 horas em ponto. Se você não está tomando shake completo ainda, eu sugiro você começar a tomar. Esse produto ele é fantástico, galera. O resultado que as pessoas estão tendo com esse produto é incrível. Então se prepare que hoje vai ser uma live muito abençoada, com muito conteúdo. Papel e caneta na mão, porque hoje vai ser o dia. Quarta-feira geralmente a gente traz alguém, tá trazendo esse ano, né? Alguém que traz algum conteúdo externo fora da Herbalife. Mas hoje eu já tinha falado na segunda-feira que a gente ia fazer um conteúdo sobre mentalidade para a gente reforçar os 3 pontos que nós falamos na live de segunda-feira. Na verdade, hoje vai ser uma junção para deixar a live de segunda-feira prontinha para você usar. 100% de informação aí, você só precisa começar a praticar isso. Lembra que a live de hoje, o nome dela chama-se Saindo da Obesidade Cerebral. Então o que quer dizer isso? Bem-vindo, meu amigo Alexandre Carneiro. Bem-vindo, doutor Stephanie. Então, o que quer dizer saindo da obesidade cerebral? Nos últimos anos, pós-pandemia, a gente começou a receber muita informação, muito conteúdo. Antigamente era uma pessoa que fazia live, eu tinha poucos livros digitais, né? E hoje não. Hoje a informação tá aí para todo mundo. Qualquer coisa que você quiser saber, procura no Google, procura no site GPT que você vai ter informação. Então, às vezes a gente tem muita informação aqui e às vezes a gente não está colocando isso em prática. E a live de hoje, o objetivo dela, chamado Saindo da Obesidade Cerebral, é esse o objetivo. Você colocar em prática aquilo que está guardado aqui dentro, aquilo que você recebeu de informação. Lembra uma coisa? Toda vez que entra uma informação, preste atenção no que eu vou falar. Diferente de um computador, diferente de um celular, onde tem limite de memória, chega lá, meu celular tem 256, por exemplo, gigas, né? Então 128 ou 64, diferente de um celular que tem limite de giga para receber informação, a nossa mente ela é ilimitada, o nosso cérebro cabe muita informação. Então, ou seja, toda vez que a gente recebe uma informação nova, a nossa mente expande e ela nunca mais volta a ficar no mesmo lugar. E a pergunta é, o que você está fazendo com esse monte de conteúdo que tem aí? Então a live de hoje é para você entrar no jogo de colocar em prática aquilo que está aqui. Por isso que chamamos Saindo da Obesidade Cerebral, beleza? Então vamos lá, a gente começa sempre com louvor. O louvor hoje falou sobre bênção sem fim, né? A Isadora Pompeu tem uma canção e ela diz que existe bênção sem fim aí. Às vezes a gente nem reconhece, mas o tempo todo a gente está sendo abençoado por Deus. Outra coisa é que a gente começa sempre com um versículo bíblico, independente da sua religião, independente da sua crença. A Bíblia é o livro mais lido do mundo e a gente começa sempre com um versículo bíblico. E a gente baseia a introdução desse livro, dessa live nossa, no livro chamado Café com Deus Pai. Beleza? Então vamos lá. O texto bíblico hoje está no livro de Marcos,
capítulo 2, versículo 5. Marcos 2, 5 diz o seguinte. Marcos 2, 5. Deixa eu achar aqui que sumiu Marcos 2, 5. Marcos 2, 5. É uma passagem, essa passagem de Marcos 2, 5, galera, é uma passagem que fala sobre a cura de um paralítico lá em Cafarnaum, tá? Então tinha um cara que era um rapaz que era paralítico lá em Cafarnaum. Esse texto bíblico fala para ele e chega na parte no versículo 5 do capítulo 2, diz o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E o que que diz? Ontem a Rosilene, a Rose, que já foi convidada da nossa live aqui, que mora lá em Breu Branco, teve no meu Espaço Vida Saudável ontem, ficou lá mais de 2 horas. A Rose, a gente conversou tanta coisa, ela contou tanta coisa do dia a dia dela, a gente trocou bastante informação. Então agradeço a Rose por ter visitado o nosso espaço ontem. Eu sei que tem uma galera de Breu Branco, lá no interior do Pará, que assiste as nossas lives constantemente, beleza? Então vamos... O que a gente aprende com esse texto bíblico, onde Jesus, vendo a fé daquelas pessoas, né? Vendo a fé que eles tinham, ele diz para o paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu não sei o que você aí que está aqui agora nessa live, né? Falar nisso, são 7h05, já mete o dedo no aviãozinho para a gente bater bastante gente aqui nessa live hoje, que o conteúdo é um conteúdo que atende a todas as necessidades. Eu sei que a gente fala muito do negócio Herbalife, mas a live de quarta-feira, como o tema é um geral, né, que saindo da obesidade cerebral, serve para todas as atividades. Bem-vindo, Lenil. Serve para médico, serve para advogado, serve para engenheiro, serve para arquiteto, serve para dona de casa, serve para uma mãe, serve para um pai, serve para um padre, para um pastor, serve para todo mundo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que você pensa a seu respeito? Deixa eu dizer para você, o nosso valor, né? O valor que você tem, o valor que eu tenho, o valor que cada um aqui tem, ele vem de Deus, né? E o que Deus pensa sobre nós, o que Ele diz sobre nós, às vezes a gente fica deixando ser avaliado pelo outro, pela esposa, pelo marido, às vezes o marido que não apoia, às vezes a esposa que não apoia, a família que não apoia, e às vezes a gente começa a achar que nós não merecemos, né? Eu queria que você entendesse que quando a gente começa a olhar ao redor da gente, né, e a gente começa a nos comparar com outras pessoas, sabe o que pode acontecer? Acaba que vai distorcendo a nossa identidade, sabia? Eu já falei para você um dia desse, na semana passada, se eu não me engano, sobre uma frase de internet, uma frase sobre que é o seguinte: não tenha pressa, porque a maioria das pessoas não colocam as suas falhas na internet. Ninguém geralmente coloca falha nas redes sociais, e todo mundo tem falha. E às vezes eu quero dizer para você que você está se comparando com uma pessoa, e este não é o melhor caminho. Quando Jesus fala para o paralítico ali, ó, quando ele começa a falar para o paralítico, ele fala uma palavra assim, ó: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu queria que você tivesse a noção, né, do poder que tem numa palavra, sabia? E a palavra filho, quando alguém fala que você é filho, né, ou então alguém fala meu amigo, né, essa palavra ela é muito poderosa. Jesus, antes de operar aquele milagre ali, né, na vida daquele paralítico, apresenta a sua filiação, falando assim: ó, meu filho, né, os teus pecados estão perdoados. Então, o que Deus faz no dia a dia? Deus no dia a dia, ele faz uma obra completa em nossa vida, tá? A intervenção de Deus não é só na área física, só na área espiritual, só na área financeira, só na área dos relacionamentos. A intervenção de Deus é em todas as áreas da nossa vida, né? Não existe assim, falar assim: meu coração está vazio, que não possa preencher pelo amor de Deus. Mas isso a gente precisa permitir. E a pergunta é: você no dia a dia tem permitido que Deus entre na sua vida?
Sabia que Deus cura a gente fisicamente, Deus restaura a gente emocionalmente. Não há situação onde Deus não possa agir, né? Eu queria que você tivesse certo disso. Independente do que você está passando, independente do que você está vivendo hoje, de quantos erros nós já cometemos, né? Quando a gente reconhece que nós somos, aos olhos de Deus, o que nós somos, né? O que você se considera aos olhos de Deus? Você se considera filho? Então, se você considera filho, você é herdeiro. E como herdeiro, você tem muito dinheiro, muitos direitos, né? Como aquele homem ali, né? Que teve essa compreensão, né? Quando Jesus chamou ele de filho, eu queria que você também tivesse essa compreensão, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos pequenos deusinhos aqui na terra, e como pequenos deusinhos aqui na terra, a gente é muito poderoso, né? A única coisa que a gente precisa é aceitar, né? Que alguém como Cristo já fez o que precisava de fazer pra gente. Então, não tenha uma visão distorcida acerca de você mesmo, não despreze o seu valor, não, você é valioso demais. Você tem talentos, você só não pode enterrar os seus talentos. Você precisa começar a usar esses talentos para fazer diferença na vida dos outros. E para finalizar, eu só quero que você entenda que até que você saiba quem você é, você jamais vai poder cumprir o propósito de Deus. Beleza? Então vamos partir para a nossa live. Hoje é a nossa live de número 1066. 1066. A maioria das lives estão gravadas no YouTube. A de ontem já subiu. O Wellington eu não sigo no YouTube ainda. Procura lá o Wellington Artuso. Lembrando que tem dois Wellington Artuso. Tem o Wellington Artuso Treinamento e tem o Wellington Artuso só. As lives estão ficando agora no canal chamado Wellington Artuso Puro. Só o Wellington Artuso. Chega lá, as lives ficam gravadas. Sugiro você não só assistir, apertar o sininho para que você receba as notificações quando as lives são gravadas. Beleza? Para quem gosta de frase do dia, agora já tem mais uma aqui. Antes era só a Seba, agora a Cíntia também já se encarrega de pedir frase do dia. E a frase do dia ela é muito poderosa, sabia? A frase do dia ela vale muito pra gente aqui da Herbalife. E a frase do dia, escreve aqui pra mim, por favor. Você que tá aqui na live agora, escreve pra mim assim: há quantos anos você já tá na Herbalife? Eu sei pessoas como a Cíntia que tem meses, né? Mas escreva pra mim aqui quantos anos você já tá na Herbalife. E essa frase do dia é para as pessoas que já têm mais de 7 anos de Herbalife. Escreva pra mim quantos anos você tá na Herbalife. Ou quantos anos você casou, faz parte de uma família? Há quantos anos você trabalha na mesma empresa? Escreve para mim aí. Se você não é um distribuidor, Lenil, 22 anos. Nós temos aí Bill, 19 anos. Márcia, 16 anos. Então a frase do dia é para a galerinha que faz algo há mais de 7 anos. Não importa se é no casamento, não importa se é no trabalho, não importa se é numa congregação de igreja, não importa. Se você faz algo por mais de 7 anos, a frase do dia para você, e a frase do dia diz o seguinte: se a sua amizade tem mais de 7 anos, ela não se chama amizade, se chama família. Então vou repetir: se a sua amizade já tem mais de 7 anos, ela não chama amizade, ela se chama família. Por isso que quando eu vejo aqui Maria Dalva agora com 23 anos, né? O Egídio com 7 anos. Sabe o que eu vejo aqui na Herbalife, galera? É que a gente é uma grande família, né? E quando a gente encontrou agora no Cruzeiro, não é isso? Pessoas diferentes, de cidades diferentes, de níveis diferentes. Quando a gente encontra, é como se fosse um parente, é como se fosse um amigo, né? Então deixa eu dizer para você, a gente precisa entender aqui que aqui na Herbalife é um estilo de vida, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com produto, mas é um estilo de vida que a gente constrói aqui dentro. Então eu queria que você pensasse nessa frase, dá uma olhada hoje as pessoas com as quais você convive há mais de 7 anos. Bem-vindo à tela, e André. Então, anota isso aí. Quando você já convive com alguém, tem uma amizade com alguém que mais de 7 anos, isso já deixa de ser amizade, isso já vira família e a gente constrói esse relacionamento aqui na Herbalife, beleza? Hoje a live vai ser feita por mim, exclusivamente por mim. Então, mete o dedo no aviãozinho pra gente bater 150 pessoas. Que hoje eu queria falar, na segunda-feira nós falamos sobre lateralidade, na segunda-feira nós falamos sobre profundidade e na segunda-feira nós falamos sobre fazer reuniões e apresentações locais.
Hoje eu quero trazer um conceito de como você pode ter uma mente milionária dentro desses 3 temas que eu disse que são para mim uma das coisas mais importantes do negócio Herbalife, tá? Então o que a gente precisa entender para a gente começar a live? Quando eu ouço, né? Ontem eu vi a Giovana falando aqui sobre mentalidade. Galera, se preparem para nossa live de amanhã. Nós vamos ter uma presidente diretamente de Portugal. A nossa live vai ser internacional com uma portuguesa da Gema, Tereza Mendes. Se prepare que a live de amanhã vai ter conteúdo demais. A Tereza está fazendo um trabalho fantástico com indicações. Então, eu sugiro você que não consegue indicações, tá aqui na live de amanhã, que amanhã vai ser uma live muito abençoada. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Quando a gente fala de desenvolver uma mentalidade de sucesso, né? Qual é o poder nisso? Desenvolver uma mentalidade de sucesso. É importante que toda vez que você desenvolve uma mentalidade de sucesso, isso é fundamental para que você tenha sucesso, não só nos negócios, mas na vida em geral, no casamento, nas finanças, no relacionamento, na saúde. Mas a gente precisa mudar aqui. As pessoas falam muito mudar o mindset, né? Que é mudar a mentalidade. Então o que eu quero pegar essa live de hoje, né? Eu queria falar alguns pontos e são pontos essenciais para que você possa cultivar, né, essa mentalidade milionária, essa mentalidade milionária, essa mentalidade de sucesso, tá? E isso a gente vai aplicar dentro dos 3 temas que eu falei na segunda-feira, sobre lateralidade, sobre profundidade e sobre reuniões locais. Então vamos lá. Primeira coisa, se você quer mudar a sua mentalidade para ter sucesso em qualquer área da sua vida, e dentro dessas 3 que eu falei, primeira coisa que você precisa ter é foco no crescimento pessoal. Galera, a gente é criado numa família, às vezes a esposa em outra família, com crenças diferentes, crenças em relação a tudo, a mulher trabalhar ou não trabalhar, a poupar ou não poupar, a ter férias ou não ter férias, a abraçar e beijar o filho ou não abraçar e beijar o filho. A gente é criado dentro de... A gente às vezes chega numa situação da nossa vida, é que a gente tem uma bagagem, né? É como se a gente tivesse uma mochila, né? E essa mochila ela vem completa com algumas coisas que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E se eu quero mudar, se eu quero sair de onde eu estou e quero chegar em outro lugar, a primeira coisa que eu preciso é focar no crescimento pessoal. Então, o meu convite para você que está aqui nessa live agora é que a gente precisa o tempo todo a gente precisa estar buscando constantemente a melhorar as nossas habilidades. Ninguém aqui precisa ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor vendedor, o melhor recrutador, o melhor fazedor de shake, o melhor palestrante. Ninguém precisa ser melhor do que ninguém aqui, mas todo mundo precisa ser melhor a cada dia. Então, o meu convite para você agora, já que nós estamos falamos de 3 temas importantes, né, sobre lateralidade, profundidade e também fazer reuniões locais, é que você esteja aberto para aprender novas ideias, novas perspectivas, né? Quando eu falei de lateralidade, eu quero que você entenda, e eu vou chegar bem perto aqui da câmera para dizer para você, é que eu quero que você entenda que eu sei que tem gente do Brasil aqui agora e tem gente de outros países também. Nós podemos desenvolver o nosso negócio no Brasil, tem mais de 5.200 cidades, mas também podemos desenvolver esse negócio no mundo inteiro. Eu sei que quando eu falo para você que você pode desenvolver esse negócio no mundo inteiro, você já está começando a pensar assim, ó, quem eu conheço em outro estado, quem eu conheço em outro país, quem eu conheço lá na Argentina, quem eu conheço em Portugal. Amanhã a live vai ser com uma pessoa de Portugal, tá cheio de brasileiro morando em Portugal. E aí você já está pensando nisso. E eu quero te dar uma dica. A dica é essa, que você começa a desenvolver esse negócio seu, um negócio chamado efeito furacão. E como que é efeito furacão? Você parte de um lugar e você começa a abranger assim, ó, e vai aumentando o seu círculo de abrangência, e vai aumentando. Depois que você sair da sua rua, você vai para o seu bairro. Depois que você sair do seu bairro, você vai para a sua cidade. Saiu da sua cidade, vai para a sua região onde sua cidade está. Saiu da região onde sua cidade está, você já vai avançar para o seu estado. Deixa eu dizer para você, é muito mais fácil cuidar de filhos perto da gente. É muito mais fácil cuidar do nosso negócio Herbalife quando a gente está próximo, que a gente consegue acompanhar. Então eu queria que você tivesse, já que a gente vai falar de lateralidade, né, e falamos isso na segunda-feira, eu queria que você tivesse esse foco de criar habilidades
para você poder expandir o seu negócio mais próximo de você, próximo da sua base. Amanhã a nossa live vai ser, vou falar muito sobre indicações, o trabalho que a Tereza está fazendo lá em Portugal com indicações. Eu queria que você pegasse o conteúdo de amanhã, da live de amanhã, e já juntasse nisso aqui agora, que a gente está falando sobre lateralidade. Para quê? Para você poder expandir lateralmente o seu negócio Herbalife e criar muitas linhas e com isso ganhar a promoção do Premier League. Beleza? Então, primeira coisa, eu preciso ter esse foco de crescimento pessoal. Eu preciso desenvolver novas habilidades. Eu preciso melhorar um pouquinho a cada dia nas habilidades que eu tenho. Segunda coisa, que se você quer ter sucesso em lateralidade, profundidade, apresentações locais ou qualquer área da sua vida, lembra que a live de hoje ela serve para todas as áreas, é que você precisa ter a visão clara. Não dá pra gente ser bem sucedido, não dá pra você se imaginar com 20 primeiras linhas de distribuidores, você ter organização até a 28ª linha aqui de profundidade, que você vai estar fazendo uma reunião num determinado bairro da sua cidade, né? Não tem como você fazer isso se você não tem uma visão clara. E a gente precisa, tá? Independente do que você está vivendo, independente das dificuldades, independente do momento que você está passando agora. Gente, ontem, por exemplo, a Rosilene foi lá no meu espaço. E ontem, não sei o que aconteceu, o Salvador estava chovendo muito. E só sei que foi poucas pessoas no espaço. Deu movimento quase nenhum. Mas só uma venda de delivery que a Tati fez lá deu R$614. É como se fosse mais de 20 acessos, tá? Quase 30 acessos, 25 acessos. Então, ou seja, mas se eu não tenho a visão clara, né? E o Eric Orig falou muito bem na segunda-feira, ele falou o seguinte: nunca desista no seu momento difícil. Quando você estiver vivendo um momento difícil, quando as coisas estiverem dando tudo errado, naquele dia você não pode desistir. Você pode desistir uma semana depois, um mês depois, mas nunca desista de algo que você quer muito naquele momento difícil. Porque a maioria de nós, quando passa uma dificuldade, está vivendo o pior momento da vida, sabe o que a gente faz? A gente faz assim, é naquela hora que a gente desiste. E esse é o pior momento para desistir, né? Ninguém desiste quando está tudo bem, na verdade? A gente desiste quando está tudo ruim. Então, a minha dica para você é quando tiver tudo ruim, você tem uma meta na sua vida. Nesse dia eu não desisto. Eu posso até desistir daqui a pouco. Eu posso até desistir daqui uns dias na frente. Mas no dia que você estiver vivendo o pior momento seu, você não pode desistir. Para isso, você precisa ter a visão clara. Mesmo que você esteja vivendo hoje ou viveu ontem o seu pior dia da sua vida, mas se você tem a visão clara, você pode ter um distribuidor em cada bairro da sua cidade, você pode ter um distribuidor em cada cidade do seu estado, você pode ter um distribuidor em cada cidade do país onde você mora e em mais 95 países. Quando você tem essa visão clara, essa visão definida e você deseja verdadeiramente alcançar uma determinada meta e você se compromete com isso, não a curto prazo, mas a longo prazo. Lembra, galera, a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. Vai precisar de esforço, vai precisar de comprometimento, vai precisar de disciplina, vai precisar de consistência, persistência, sim. Mas se você não tem a visão clara de onde que você pode chegar, do que pode acontecer com você, uma coisa eu sei. Eu e você que estamos aqui nessa live agora, nós podemos chegar no nível chamado 220k na Herbalife. Por que podemos, Wellington? Porque tem alguém que já chegou. E se alguém já chegou, é prova mais do que suficiente que qualquer pessoa pode chegar. Então, essa visão clara é a que vai te manter no negócio quando tiver tudo dando errado, quando as coisas não estiver acontecendo. Então, qual que é a visão clara que eu queria que você saísse daqui hoje dentro dos temas que nós abordamos na segunda-feira? Essa visão de que você vai ter um espaço de primeira linha em cada bairro da sua cidade. Eu não sei se na sua cidade só tem 3 bairros, então tá bom. Eu vou ter 3 supervisores de primeira linha. Ah não, minha cidade tem 10 bairros. A primeira coisa é a seguinte: você sabe, sem pesquisar no Google agora, porque é muito fácil você pesquisar no Google agora quando eu te fizer a pergunta. Se você sabe quantos bairros tem na sua cidade, se você sabe, escreve aqui nos comentários para mim quantos bairros tem na sua cidade, tá? E se você não sabe, escreve 0. Para quem não sabe, escreve 0. Mas não vai no Google, não pode ir no Google agora pegar essa informação. Escreva para mim aí, quantos bairros tem na sua cidade, tá? Quem sabe, escreve o número. Quem não sabe, escreve 0. Vamos lá. Parabéns, Helena, pela honestidade. Parabéns, Nádia. Beleza.
Vai escrevendo aí, quem sabe quantos bairros tem na sua cidade, quem não sabe, escreve 0, beleza? Deixa eu dizer pra você, para ter visão clara, a primeira coisa que a gente precisa nesse momento agora é quando acabar esse Zoom, agora quando acabar essa live, pesquisar aí no Google. Quantos bairros tem na cidade, por exemplo, de Campo Grande? Quantos bairros tem em Belo Horizonte? Quantos bairros tem em Salvador? Quantos bairros tem em Maceió? Quantos bairros tem em São José do Ribamar? Quantos bairros tem em São Luís do Maranhão? Quantos bairros tem em Montes Claros? Então, deixa eu dizer para você, é importante você entender isso aqui. Então, quando você tem essa visão clara, que você sabe que na sua cidade, por exemplo, tem 75 bairros, né? Você já sabe que, opa, a minha visão clara é ter um espaço vida saudável em cada bairro desse. Sabe o que eu faria agora? Eu fazia uma lista com o nome do bairro. Bairro A, B, C, D, D, até chegar em todos os bairros. Pega lá no Google quais são os bairros da sua cidade, imprime isso e já começa a procurar pessoas para cada um desses bairros. E vamos imaginar que tem um bairro que chama, sei lá, Luiz Anselmo. Vamos imaginar que tem um bairro que chama Luiz Anselmo na sua cidade. O que você vai pegar? Quando você estiver passeando, indo lá no bairro Luiz Anselmo, fazendo alguma coisa, dá uma olhada lá na rua, se tem uma placa de aluguel, uma placa de aluga, se algum imóvel fechado. Já pega o endereço, se tiver um WhatsApp já pegue também. Para que, Wellington? Você vai fazer isso é porque no dia que você conhecer alguém lá de Luiz Anselmo, você já fala para a pessoa, opa, já tem um ponto aí para você. Mas você precisa ter essa visão clara. Galera, lembra que fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, se você tem uma certeza que você vai ter um espaço de primeira linha em cada bairro da sua cidade, você não tem ideia do poder que tem isso aí. Isso serve para tudo. Isso serve para finanças. Ah, Wellington, nas finanças funciona como? Você coloca uma meta lá de quanto que eu vou ter de dinheiro daqui a um ano, no final do ano. Eu quero terminar com 20 mil guardados. Você tem que ter essa visão clara. Porque quando você tem essa visão clara, você começa a criar ações para isso. Outro ponto importante dentro de mentalidade milionária, tá? É determinação e persistência. Não adianta nada eu ter uma visão clara do que eu quero, mas eu não for determinado. E se eu não for persistente, né? O meu convite para você é que você esteja literalmente disposto, né, a enfrentar os desafios, enfrentar os obstáculos, sem desistir facilmente. Galera, a coisa mais fácil da vida em qualquer área chama-se desistir. Desistir de um casamento, desistir da educação dos filhos, desistir de ir para umas férias, desistir de se qualificar, desistir de mudar de nível, desistir de acordar cedo para poder assistir uma live, desistir de fazer um treino. Então deixa eu dizer para você, a coisa mais fácil do mundo chama-se desistir. E você que está aqui todo dia, 7 horas da manhã na live, tem lugar que são 6 horas da manhã, tem lugar que a galera aqui do Acre, que é 5 horas da manhã, você não está aqui para desistir. Você nasceu para ser campeão, você nasceu para ser um vencedor. Então, a persistência, anota isso aí, a persistência ela é fundamental. Não só fundamental, ela é essencial se você quer superar adversidades e se você quer alcançar o sucesso. Se você quer trabalhar lateralidade, se você quer trabalhar profundidade e se você quer fazer as apresentações locais aí na sua cidade, no seu espaço, na sua rua, o que você precisa aí no seu bairro, o que você precisa é entender que a persistência ela vai ser fundamental. Persistência e determinação, sem isso você não consegue realizar nada na vida. Galera, a gente só precisa às vezes de criar um bom hábito, a gente precisa no começo de persistência, a gente precisa de determinação, vai precisar de um pouco de disciplina, mas depois que eu alcanço isso aí, já vira um bom hábito, vai ficar fácil. Então quer ter sucesso nessas 3 áreas que nós falamos na segunda-feira, começa a implementar aí, você só coloca uma coisa na cabeça, eu não vou desistir, né? Desistir não faz parte do meu vocabulário, essa palavra não existe. Porque às vezes, eu não sei você aqui hoje, às vezes você está aqui hoje, ontem aconteceu alguma coisa, você está pensando, eu vou desistir do meu casamento, vou desistir da educação dos meus filhos, vou desistir agora do negócio que eu estou fazendo, vou desistir de tentar fazer um vestibular. E a coisa mais fácil do mundo é desistir. E eu não conheço ninguém, nenhuma pessoa na vida que superou, que chegou ao topo com esse pensamento de fracasso, pensamento de desistência e que não tinha determinação. A gente precisa entender com muita clareza, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você não tiver uma mentalidade de abundância, galera, quando eu falo para você que você pode ter um espaço de primeira linha em cada bairro da sua cidade, por que você vai contentar em ter 2, 3, se na sua cidade tem 50 bairros, tem 40 bairros,
tem 30 bairros e tem cidades aí que eu vi aí tem 240 bairros. Então, quer ser bem sucedido? A gente precisa mudar essa mentalidade nossa e precisa ter uma mentalidade de abundância, né? Eu queria que você acreditasse que existe oportunidades abundantes aí no mundo. Dinheiro não falta, ele pode não estar na sua mão. O dinheiro não está na sua mão. Pô, Claudinei, já é pai, já tem filho, é? Parabéns. Deixa eu dizer para você, eu queria que você acreditasse, oportunidades está aí, o dinheiro está na mão de alguém. Agora, o que fazer para esse dinheiro vir para sua mão? Eu quero que você entenda que o sucesso, ele é alcançável para quem está disposto a trabalhar por ele. A maioria das pessoas querem ter sucesso, mas não estão dispostas a pagar o preço. A maioria das pessoas estão sucesso, mas o chão está aí, mas não estão dispostos a dar o próximo passo. Então deixa eu dizer para você, se você está nessa live aqui hoje, você não está aqui à toa. Tem um propósito para você estar aqui nessa live hoje. E eu quero dizer para você, primeira coisa, começa a mudar nisso aqui. Começa a acreditar que você pode, que você consegue. Se nós temos pessoas aqui que estão no nível de milionário, você pode chegar no nível de milionário. Se nós temos pessoas aqui no nível de Get, você pode chegar no nível de Get. Se tem pessoas aqui no nível de presidente, você pode chegar no nível de presidente. Mas você tem que estar disposto. Disposto a trabalhar por aquilo que você quer. Disposto a pagar o preço que for necessário. Disposto de abrir mão. Disposto de tirar as distrações da sua vida. E a pergunta é, escreve para mim aqui nos comentários agora algo, uma coisa só, não precisa escrever mais de uma não. Escreva aqui nos comentários algo que hoje te distrai, que hoje está tirando você do seu foco, né? E não importa que seja ficar na Netflix, ficar vendo a vida dos outros no Instagram, mas escreva para mim aqui algo que você acredita que hoje está te distraindo e está tirando você da coisa mais importante, do seu foco principal, do seu objetivo. Me lembra de tomar minha bebida aqui. Gente, deixa eu dar um depoimento para vocês aqui, para que não aconteça com você ou aconteça com alguém. Ontem à noite eu fui dar um treinamento na internet e o treinamento começou às 21 horas. E quando foi 20h50, faltava assim 10 minutos, eu pedi a Tati, Tati, faz um hype drink para mim. Galera, eu tomei um hype drink. Deixa eu dizer para você, 9 horas da noite. Essa noite eu não devo ter dormido 3 horas a noite inteira. Eu não conseguia dormir e acordava daí a pouquinho. Literalmente, hype drink depois das 21 horas não faz bem para mim. Ah, não, eu quero ficar acordado a noite inteira, eu vou viajar, estou indo para um evento, vou passar a noite na rodoviária, vou passar a noite no avião, no aeroporto, aí toma hype drink. Rapaz, literalmente essa noite foi bem dizer uma noite em claro. Esse produto funciona, viu, galerinha? Por isso que eu tomo logo ele cedo, para mim ter energia o dia inteiro. Então, você precisa ter essa mentalidade de abundância. E a pergunta que eu quero fazer para você é, eu vi que algumas pessoas aqui escreveram, né? A maioria das pessoas, hein? A maioria das pessoas não escreveram aqui o que tá te distraindo, tá? Ó, o Aquino aí, a Ivaneide, dizer não para mim e sim para os outros. Parabéns, parabéns, Ivaneide. Às vezes, se a gente quer conseguir algo para a nossa vida, a gente vai ter que aprender a dizer não para os outros. E na maioria das vezes a gente quer ser muito bonzinho, né? E diz sim para tudo e acaba dizendo não pra gente. Então, é uma pergunta que você precisa fazer agora. O que está tirando você do foco, tá? Outra coisa importante, quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Principalmente agora eu vou falar de profundidade do nosso negócio de herbalagem. A gente precisa aprender a assumir riscos. Assumir riscos calculados. A pergunta que eu quero fazer para você aqui agora. Você literalmente está preparado para assumir riscos calculados? Quando eu falo risco calculado, por exemplo, é você sair da sua cidade e às vezes viajar para uma cidade distante, 2, 3, 5, 15, às vezes 20 km, 50 km, 100 km da sua cidade. Para quê? Para ir lá abrir uma linha, para fazer uma apresentação, para começar a construir uma organização ali. Deixa eu dizer para você, se você quer ter sucesso na vida e se você não corre risco, né, em busca das oportunidades, em busca de crescimento, em busca do sucesso, jamais você vai sair do lugar onde você está. E anota aí, nós não somos árvores. A gente não é árvore para nascer e ficar no mesmo lugar. A gente pode espalhar. Você sabia que até a árvore, até a flor muda de lugar através do pólenzinho? A abelha pega o pólenzinho e leva para outro lugar e nasce uma plantinha em outro lugar. Porque você vai ser uma árvore, você vai ficar parado.
eu queria que você aprendesse, né? Dentro do nosso negócio, a gente precisa avaliar, a gente precisa saber avaliar os riscos. Qual recompensa, né? Por exemplo, vai ter agora, tá tendo STS no Brasil inteiro e a gente precisa, quem leva convidados ganha, os convidados ganha prêmios, quem leva convidados. Será que não está na hora de você arriscar e comprar o pacote do sistema da sua cidade para levar gente? Sabe qual é o erro do distribuidor da Herbalife? Não os bem-sucedidos, mas as pessoas que não têm sucesso na Herbalife, que elas ficam procurando as pessoas para depois comprar o convite do sistema. E sabe o que você tem que fazer se você quer ter sucesso? Compra os convites primeiro e aí você vai procurar as pessoas para colocar naqueles convites. Aí como você não tem convite, você não procura pessoas. Mas se você já tivesse convite e soubesse que você vai perder o dinheiro se ninguém for para aquele pro evento usando aqueles convites, você vai correr atrás. Então, tem essa atitude primeiro, começa a assumir risco, tá? O risco calculado que você pode comprar, galera, dinheiro investido em treinamento, dinheiro investido em produto, isso não é perda, isso é investimento. Então você precisa entender o seguinte, já estou te dando uma dica já, vai ser no seu sistema que você trabalha, que você participa, lá tem um pacote de convites. Então, ou seja, já pega lá, não sei se é 4, se são 5, se são 6 convites, não sei como funciona o pacote da sua cidade, mas adquira o pacote, já saia dali, porque quando você sai do evento com o seu convite, você está dizendo assim, eu venho. Mas quando você sai de um evento com um pacote de convites, você já disse assim, ó, para você e para o universo, você disse, ó, eu venho e ainda vou trazer pessoas. Então, isso vale para todas as áreas. Se quer ser bem sucedido, falando em profundidade de negócio, em construir uma rede, o que você precisa entender, Valdemilson, tive 2 convidados no último evento, estou na promoção. Parabéns, Valdemilson. E assim a gente precisa ter esse entendimento. Então, quando você entende isso, que você precisa assumir riscos calculados, nesse negócio nosso é fundamental. As pessoas falam assim comigo, Wellington, eu sou pé no chão. Todo mundo que fala comigo que eu sou pé no chão, eu falo, e você vai andar como, meu irmão? Não tem como andar com o pé no chão, não. Tem que dar um passinho, tem que dar outro passinho, tem que dar outro passinho. Ninguém sai do lugar pé no chão. Com o pé no chão não dá para sair do lugar. A gente precisa entender isso. Eu não estou falando para você assumir riscos que vai te causar danos, mas assuma risco calculado. Outra coisa importante, quer ter sucesso nesse negócio, quer criar uma lateralidade grande, quer criar uma profundidade grande nesse negócio? O tempo todo a gente precisa focar em solução, né? A maioria das pessoas ficam perdendo muito tempo com o problema. Deixa eu dizer para você, problema e desafios faz parte da nossa vida. Eles precisam chegar ali por 5 minutos. E 23 horas e 55 minutos eu tenho que ficar focado na solução. Em vez de você concentrar nos problemas que vão surgir, e todo dia vai surgir um desafio na sua vida. Anota aí, todo dia. Wellington, na minha vida não tem desafios, na minha vida não aparece problema. Você está na zona de conforto. Anota isso aí. Você está na zona de conforto, você não está mudando de nível, você não está se tornando uma pessoa melhor. Porque alguém que fala para mim que não tem desafio, que na casa dele é tudo uma paz, que não tem, ninguém discorda de ninguém, que ninguém briga com ninguém, para aí. Você está vivendo em outro mundo. Não tem, que mundo é esse que você vive? Mas se você passa o tempo todo concentrado em foco na solução, em vez de concentrar nos problemas, concentre em como encontrar uma solução para o problema que você está vivendo hoje. Qual é o problema que você está vivendo hoje? A maioria das pessoas tem um problema. A maioria esmagadora tem um problema, chama-se dinheiro. Galera, dinheiro não resolve tudo não, mas manda resolver quase tudo. 90% dos nossos problemas tem a ver com dinheiro. Briga no casamento, às vezes na saúde, que você não tem dinheiro, você não consegue pagar um médico melhor, pagar um plano de saúde melhor. Mas é importante você entender que 90% dos nossos problemas são relacionados a dinheiro. E aqui a gente tem uma oportunidade de poder fazer dinheiro 24 horas. Se você não descobrir uma forma de fazer dinheiro enquanto você dorme, você vai ter que trabalhar a vida inteira. O Warren Buffett diz que riqueza é quando você descobre uma forma de fazer dinheiro enquanto dorme. E essa é a nossa vantagem.
Você sabia que nesse momento agora, né, lá nos Estados Unidos são 5 da manhã, tem lugar que é 4 da manhã, e tem gente, por exemplo, que lá está dormindo nos Estados Unidos ainda, mas está ganhando dinheiro aqui no Brasil, que tem uma organização aqui no Brasil, porque construiu um negócio aqui. Então a gente precisa aprender que o tempo todo eu tenho que me focar. Como é que eu me foco na solução? Quanto tempo do meu dia eu estou dedicado a solucionar aquele desafio que eu estou vivendo agora? Eu queria que você encarasse os desafios que surgem na sua vida, e já que vão surgir, eu já estou dizendo para você que isso não é algo de A ou de B, mas é para todo mundo. O meu convite para você é que você encarasse os desafios como as oportunidades. Às vezes elas vêm disfarçadas, as oportunidades vêm disfarçadas de desafio, para saber se você está preparado para ser aprovado por que Deus tem para você, para o propósito de Deus para você. Com isso, a gente aprende e a gente cresce. Então deixa eu dizer para você, parabéns aí, ó, quem está focado 10 horas por dia focado em solução. Galerinha, 150 pessoas na live, vamos meter o dedo no aviãozinho aí, vamos fazer essa live aqui. Hein, galera, deixa eu dizer para vocês, eu posso estudar a live, eu posso preparar a live, eu posso trazer o conteúdo, eu posso me esforçar. Mas a única pessoa que pode meter o dedo no avião, porque eu não consigo ficar parando a live aqui e meter o dedo no aviãozinho. A única pessoa que pode meter o dedo no aviãozinho e colocar a gente para dentro, para quem sabe essa pessoa vai ser o futuro presidente na sua organização, é você. Então, ou seja, você tem um dispositivo aí na sua mão. Então mete o dedo no aviãozinho, coloca a gente para dentro, para a gente aproveitar e levar esse conteúdo, já que nós estamos falando sobre como sair da obesidade cerebral, como mudar a nossa mentalidade para a gente ter sucesso. Outra coisa importante, Wellington, como é que eu vou fazer apresentações em regiões diferentes onde eu moro, apresentações locais? Você precisa começar a criar network, a criar relacionamentos. Eu queria que você tivesse... eu li um livro que eu não sei de quem, e eu não sei se fala, acho que fala isso no GoPro, né? Sobre a gente cultivar relacionamentos positivos, né? E se eu não me engano, no livro GoPro, o Eric Work fala sobre pessoas que acumulavam todo dia. Imagina bem se você coloca uma meta de todo dia adicionar um número novo de contato na sua agenda de telefone. No final do ano são 365, no final de 3 anos são mais de 1000, no final de 10 anos você tem aí mais ou menos 4.000 pessoas quase aí na sua lista de contatos. Pessoas que, agora, lembra que quando você coloca alguém na sua lista de contato, você precisa manter esse contato vivo, né? De vez em quando, manda um oizinho pra pessoa, oi, tudo bem, como tá a família? Se o cara trabalha com imóvel, por exemplo, chegou um cara no meu espaço ontem, né? E eu já tinha mais de 5 anos que eu não via esse cara. Eu lembro dele, e o cara emagreceu uns 12 quilos, né? Mas eu tinha um contato dele lá, então pergunta, e aí, como tá o trabalho anterior? Ah não, saí daquele trabalho anterior, tô mexendo com outra coisa agora. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o que a gente precisa entender aqui, se eu quero ser bem sucedido na vida, eu preciso criar relacionamentos positivos tentando. A gente precisa o tempo todo estar construindo uma rede de contato. Por isso da importância de você pedir indicação. E na live de amanhã nós vamos focar muito nisso, como conseguir indicação, como é o trabalho que a Tereza está fazendo lá em Portugal, que a gente pode implantar aqui no Brasil e criar um negócio gigantesco. Eu estava conversando um dia desse com o Daniel Henriques, e ele estava me falando que a Tereza, a partir de um cliente dela, ela conseguiu mais de 50 indicações. O que alguém está fazendo que a partir de uma pessoa consegue mais de 50 indicações? Então, meu convite para você é que você entenda, quer ter uma mentalidade de sucesso? Você tem que começar a pensar nisso, em network, em relacionamento. Você precisa estar aberto, galera, a colaborações. Então tem alguém, às vezes, lá num outro bairro. Lembra que você vai fazer a lista dos seus bairros. Gente, por favor, não passa de hoje, não. Coloca isso como sua meta. Acabou a live, você vai pesquisar no Google quais são os bairros da sua cidade. Você vai mandar essa pesquisa do Google, vai encaminhar ela para o seu WhatsApp, vai mandar para uma gráfica ou um lugar que imprime folhas e vai pedir que faz impressão e vai pedir para imprimir lá essa lista dos bairros da sua cidade, e a partir daí você vai começar a perguntar para as pessoas. Nós estamos falando agora de duas coisas. Nós estamos falando de lateralidade, estamos falando junto já de apresentações locais. É perguntar quem você conhece no bairro A, quem você conhece no bairro B que gostaria de conhecer essa oportunidade de negócio, quem você conhece no bairro C que é uma pessoa empreendedor. Lembra da pergunta da Giovana que ontem na live?
O que te impede de ter uma renda extra? O que te impede de ganhar mais do que você ganha? O que te impede de ganhar de 1.000 a 3.000 reais? Pergunta para as pessoas. Eles podem falar alguma coisa ou falam nada, e quando fala nada é hora de você mostrar a oportunidade. Mas a gente precisa, o tempo todo, a gente precisa estar assim com a nossa mente aberta. Galera, a nossa mente ela é igual paraquedas, sabia? Ela só funciona se ela estiver aberta. Então, a Giovana falou muito ontem aqui de parcerias, não sei se vocês lembram. A gente precisa o tempo todo tá construindo essas parcerias se eu quero expandir. Então, quero ter sucesso na minha vida, eu tenho que ter essa mentalidade de network, eu tenho essa mentalidade. As pessoas perguntam assim para mim, né? Deixa eu dizer para você o que as pessoas me perguntam. As pessoas perguntam assim, Wellington, você é doido? Por que você está fazendo? Por que você faz essas lives? Qual é o seu ganho com essas lives? Eu vou dizer para vocês qual que é o meu ganho com essas lives. O meu ganho é que eu já fiz, eu tô vendo aqui, a última pessoa que escreveu aqui foi a Nilda, né? E ontem eu fiz um treinamento na internet e eu falei o nome da Nilda. Sabe por quê? Porque a Nilda é cabeleireira. A Nilda mora lá no Maranhão. Eu conheço a Nilda, que eu tive em São Luís do Maranhão há pouco tempo atrás, e conheço a história da Nilda, conheço a história da Nilda aqui das lives. E há pouco tempo eu cadastrei uma cabeleireira. Na hora eu peguei o telefone, fiz uma chamada de vídeo com a Nilda e pedi a Nilda para dar o depoimento dela para a menina que eu tinha cadastrado. Então deixa eu dizer para você, você sabe qual que é o maior ganho meu quando eu faço essas lives? É que na hora que eu precisar de alguém na região de Brasília, eu sei que tem a Lúcia. Eu sei que eu precisar de alguém lá no Mato Grosso, tem a Dália, tem a Bill, tem o Magno em Belo Horizonte, tem a Vera em Florianópolis, tem a Télio e o André em Florianópolis. Então, ou seja, tá cheio de gente aqui, tem a Laurinda em Aracaju. Então, ou seja, o maior ganho meu quando eu faço essas lives é pelo relacionamento que eu tenho criado nesses 3 anos. Gente, eu conheço gente, bem nos dizer, no Brasil inteiro hoje. Eu conheço gente em vários países do mundo em função do que eu tenho feito nos últimos 3 anos. Então, para mim, você quer saber, o maior ganho que eu tenho ao fazer essas lives é ter criado relacionamento. É ter criado... Conheço a Geórgia lá em Fortaleza. Encontramos agora no navio. Então, deixa eu dizer para você. A gente precisa entender que a coisa mais importante que a gente acumula com o passar do tempo aqui é conhecimento. A gente acumula relacionamento. A gente acumula network. Então, o meu convite para você é falar nisso. Já escreve aqui nos comentários para mim de qual cidade agora você está. Em qual cidade você está. E na hora que você... conheço o Beth em Belém do Pará. Conheço Beth também em Manaus. Escreva aqui de qual cidade que você é. E se você que está aqui nessa live agora conhece alguém em uma dessas cidades, já pega aí e já pega o Instagram da pessoa. Vê quem que é o Instagram. Opa, ali ó, conheço alguém lá, a Raíla mora lá em Paraupebas. Opa, Ícaro Simões mora lá em Salvador. Então já pega essas pessoas aqui, galera. Sabe por quê? Começa a criar network. Alguém aqui pode te ajudar em alguma coisa. Eu não sei que amanhã você pode estar pensando em mudar para uma cidade dessa aqui. Ó, Balneário Camboriú, Lauro de Freitas, Alta Floresta, Cuiabá, Mato Grosso. Eu não sei, pode ser que amanhã você vai resolver mudar para Cuiabá, aí você vai entrar em contato com Gilva e perguntar, Gilva, qual é um bairro bom? Um bairro que tem uma escola próxima, que eu quero levar meu filho, um bairro que tem um movimento legal, que eu quero abrir um espaço de vida saudável. Olha aí, ó, a Ana Paula de Mafra, lá em Portugal. Ana Paula, amanhã a convidada da live vai ser a Tereza Mendes aí de Portugal. Tá fazendo um trabalho incrível. Então, galera, deixa eu dizer para você, o maior ganho meu quando eu faço essas lives aqui, além de levar conteúdo, além de me fortalecer, além de pegar, ouvir os tops, eu estou criando relacionamento, eu estou criando network. Eu sei que no dia que eu precisar lá da Hélida atender um participante meu, fazer uma avaliação de bioimpedância para mim lá em Janaúba, ou o Arnaldo fazer isso lá em Porto Velho, sem medo de errar, que eles vão fazer uma avaliação para mim lá de um cliente, vão fazer uma avaliação de bioimpedância, se precisar de dar um depoimento, vai dar um depoimento para mim, entendeu? É isso que a gente precisa criar nesse negócio aqui. Eu preciso ter essa mentalidade de network, mentalidade de relacionamento. Outra coisa importante, quer ter sucesso na vida? Quer ter sucesso na vida, a gente precisa ter uma mentalidade. Já que nós estamos falando de mentalidade, não é isso? Agora vamos falar de mentalidade para fazer uma apresentação local. Vou fazer uma apresentação num determinado bairro, numa determinada cidade, dentro de uma igreja, numa comunidade. Eu preciso estar o tempo todo ter uma mentalidade de aprendizado.
Eu não consigo ser bem sucedido se eu não tiver uma mentalidade de aprendizado, se eu não me tornar uma pessoa melhor. A gente precisa estar sempre aberto, galera, aprender com os outros. Gente, cada pessoa que passa aqui nessa live, cada pessoa que passa aqui, como a Jordana, a Giovana passou ontem, a Tereza vai passar amanhã. Cada pessoa que passa aqui nessa live, ela traz um pouquinho de informação pra gente, ela traz um pouquinho de conteúdo. Cada vez que alguém traz, a minha mente expande um pouquinho mais. E a minha mente nunca fica mais do mesmo tamanho. A minha mente, toda vez que ela recebe uma informação, ela nunca mais volta a ficar do mesmo tamanho. Ela vai expandindo. As coisas estão aqui dentro. Se você vai usar hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, eu não sei. Mas está aqui dentro. Mas eu tenho que estar disposto. Eu tenho que estar disposto a aprender. E como que eu aprendo, Wellington? Eu não sei se vai ser através de um depoimento na live, se vai ser através de um mentor, se vai ser através de um livro, se vai ser através de um áudio, um vídeo que está lá no HN Grow, um vídeo no YouTube, cursos, experiências, eu não sei. O que a gente precisa entender é o seguinte: toda vez que acontece um fracasso na minha vida, eu tenho que usar isso como uma oportunidade de aprendizado. E a pergunta é, você está aprendendo com seus erros? Não é que a gente não pode errar, a gente erra, mas a gente não pode continuar no mesmo erro, a gente não pode persistir no mesmo erro. Mas se eu tenho uma mentalidade de aprendizado, o que acontece? Eu me supero, eu passo de fase, eu vou para o próximo nível. Não dá para ser bem sucedido, galera, em qualquer área da vida, né? Eu quero falar um pouquinho agora de profundidade. Como eu vou aprofundar um negócio? Como eu vou aprofundar o meu negócio Herbalife? Tem que ter ação proativa. Não tem como. Wellington, o que é ação proativa? Toma uma iniciativa, galera. Haja de forma ativa de alcançar os seus objetivos. Muita gente aqui na Herbalife acha que a melhor forma de treinar o seu grupo é motivando as pessoas. A melhor forma de ajudar o seu grupo é inspirando, é fazendo. Opa, eu estou fazendo. E eu faço e você pode fazer também. Eu estou tendo resultado, se eu tenho, você pode. Não espere que as coisas aconteçam não, galera. Começa a fazer a coisa acontecer. Começa a fazer a lista dos bairros hoje. Começa, mas na minha cidade tem 50 bairros, eu consegui só 2 nomes. Tá bom, 2 bairros é melhor do que 0. 2 bairros é melhor do que 1. Mas você precisa entrar em ação. Eu não conheço ninguém que foi bem sucedido na vida em área nenhuma que não fosse uma pessoa proativa, uma pessoa que tomasse iniciativa, uma pessoa que fizesse acontecer e não esperasse acontecer. A maioria das pessoas espera acontecer. Isso às vezes precisa ter autoconfiança, e a maioria de nós acha que o outro é capaz, que o outro pode, que o outro consegue, mas que eu não consigo. Então, deixa eu dizer para você, quer ser bem sucedido? Quer fazer um negócio? Sabe como que vai funcionar as suas apresentações locais? Às vezes você vai começar fazendo para uma pessoa. Gente, eu já falei isso aqui na live. Eu lembro que a minha primeira live foi no dia 30 de agosto de 2020, em plena pandemia. Comecei a fazer as lives porque muita gente estava desanimando, muita gente estava triste, muita gente querendo sair do negócio, as pessoas estavam perdidas no negócio, e eu falei, vou começar a fazer as lives para que as pessoas não saiam. Não estava pensando em crescimento, não estava pensando em expansão, eu estava pensando apenas em não perder pessoas, em as pessoas não saírem por falta de apoio. Foi assim que eu comecei a fazer a live. Eu já tinha feito palestra para 15 mil pessoas numa extravaganza, mas no dia que eu fiz a primeira live, vocês não têm ideia, eu tremia, eu suava, eu gaguejava, eu não sabia falar as coisas. Meia hora antes eu estava me preparando. Agora tem dia que eu lembro, falta 5 minutos, meu Deus do céu, falta 5 minutos, tá na hora da live, tem que pensar no louvor e vem cá no texto bíblico. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria que você começasse a acreditar. Acreditasse mais em você, acreditasse nas suas habilidades. Você tem talento, tem alguém aí fora precisando do seu talento. Desenvolva essa mentalidade de autoconfiança que vai te capacitar você a enfrentar os seus desafios, vai capacitar você a perseguir os seus objetivos com determinação. Deixa eu dizer para você, na hora que você falar assim, ó, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, esquece, ninguém vai te impedir disso. E você e Deus é maioria sempre, galera. Você e Deus é maioria sempre, independente do que está acontecendo, independente do desafio que você está vivendo hoje. Então, deixa eu dizer para você aqui, para a gente já ir chegando na reta final da nossa live. A gente tem que entender que nós estamos no negócio porque outras empresas já entraram nesse segmento de marketing multinível e elas não estão aqui, elas não fazem um negócio. Sabe por quê? Porque elas não tinham foco em cliente.
O único foco delas era em trazer pessoas para montar uma rede. Mas não se tem rede se não tem produto. Não se tem rede se a gente não tem um negócio sólido. Na hora que você entende que o meu foco é o cliente, gente, tudo nessa vida, tudo. A companhia de energia elétrica, a concessionária de carro, o próprio Instagram, o Facebook, a Dell que fabrica computador, o Windows que vende programa, a Apple que vende celular. Nenhuma dessas empresas existiria se não tivesse cliente. Por isso, da importância do cliente. No nosso caso, o cliente é mais importante ainda, porque um cliente nosso que tem resultado, sabe o que ele faz? Ele pode ser um futuro distribuidor. Um cliente nosso que tem resultado, ele pode nos trazer indicações. Então, a gente precisa o tempo todo. A pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo é: qual o valor? Qual é o valor que eu posso agregar hoje? O meu convite para você hoje. Hoje, você vai escolher um cliente só. Não precisa ser mais um. Por que só um? É só para você quebrar o gelo. É para você ver que dá certo. É para você ver que se você consegue ir com um, depois você pode conseguir com 2, com 3, com 5, com 10. Tá? Agregue algum valor na vida de um cliente hoje. Eu não sei se vai ser com uma informação, se vai ser com uma dica, se vai ser com uma ajuda, eu não sei. Mas agregue valor na vida de um cliente hoje. Leve solução para a necessidade daquele cliente. Tem gente aí fora, na sua rua, na sua vizinhança, na sua família, no seu bairro, no seu prédio, que está precisando do talento que você tem. Mas se você tem esse foco de fazer diferença... Gente, foi para mim ontem quando a Giovana falava que ela faz as coisas com brilho nos olhos, que ela transmite essa sensação, que ela quer o bem, literalmente, do outro, cara, aquilo ali me confortou demais, sabe por quê? Porque a gente pode fazer isso o tempo todo. Eu posso toda hora, em todo momento, querer o bem das pessoas. Sabe por quê? Nós temos duas coisas na nossa mão aqui, ó, na palma da nossa mão, que pode mudar literalmente a vida dos outros. Produtos de nutrição, que daqui a 10, 20, 50, 100 anos vão estar mais necessários do que hoje, né? Produto de nutrição de qualidade e uma oportunidade de negócio. Gente, os próximos anos, 10, 20, 50, 100 anos do nosso negócio vão ser fantásticos, vão ser os melhores anos, mas a gente precisa começar a plantar agora. Eu preciso o tempo todo estar levando solução para as pessoas têm necessidades e nós temos a solução. Essa pergunta é: você está com esse foco? E eu quero falar 2 itens para a gente finalizar a nossa live aqui. A gente precisa ter um negócio chamado resiliência. Eu preciso me adaptar. O mundo está mudado, galera. Hoje não dá para viver sem internet. Mas eu não posso ficar focando só na internet também. Mas eu tenho que me adaptar. Eu tenho que ter flexibilidade. Eu tenho que ter jogo de cintura. Tem pessoas que eu vou ter que conversar de um jeito. Tem pessoas que eu tenho que conversar de outro jeito. Mas a gente tem que estar aberto o tempo todo. Quer ter sucesso nesse negócio? Eu quero que você saia daqui com esse pensamento. Você precisa estar aberto a mudanças. Você tem que ser flexível na abordagem. Tem pessoas que você vai ter que falar de um jeito, tem pessoas que você vai ter que falar de uma forma mais simples, tem pessoas que você vai ter que falar de uma forma mais elaborada. Por isso que o Eric Ouro falou ontem, você precisa saber sobre o plano de negócio, você precisa saber sobre o produto. Esteja disposto, galera, o tempo todo a se adaptar a novas circunstâncias e necessidades do mercado. O mercado ele tá numa velocidade incrível. Não dá hoje para você trabalhar sem ter um Instagram. Não dá para você ter o Instagram e não ter uma postagem lá, no mínimo, uma nova pro feed. Ah, Wellington, mas eu não sei criar. Galera, copia dos outros. Se tem alguma postagem minha, você pode copiar. Copia de outras pessoas. Se tiver a marca d'água da pessoa lá, logo a marca, dá um jeito de tirar. Faz um cursinho no Canva de graça aí. Procura no YouTube como usar o Canva. Apaga a marca de alguém lá, mas faz uma postagem ali. Deixa eu dizer para você, o que não pode é alguém olhar seu Instagram, aí eu só coloco nos stories, e nos stories saem 24 horas, e o cara vai no seu feed e tem coisa de 2022. Então, ou seja, você tem que aprender essas coisas. E tudo hoje, galera, não falta informação, não falta conhecimento aí. O que a gente precisa é pegar esse conhecimento e colocar na nossa vida e praticar. E antes de eu finalizar, eu quero finalizar aqui falando sobre a gente precisa entender sobre a responsabilidade pessoal, né? Cada um de nós aqui, se a gente quer ser bem-sucedido, a gente precisa assumir a responsabilidade pelo nosso sucesso e pelos nossos fracassos.
Na hora que você entende, e o Eric Worre falou muito isso ontem no treinamento de ontem, eu sei que nem todo mundo assistiu o treinamento de ontem, mas na hora que você assume a responsabilidade do seu sucesso, do seu fracasso, na hora que você começa a aprender com seus erros e você está disposto verdadeiramente a fazer os ajustes quando necessário, não tem como. Você vai ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, semana que vem melhor que essa semana. E toda vez que você vai se aprimorando, você vai se tornando uma pessoa melhor e os resultados começam a acontecer. E para finalizar, eu quero falar sobre gratidão. Gratidão e generosidade, sabia? A gente precisa cultivar essa mentalidade o tempo todo, de generosidade, de gratidão, né? Começa a reconhecer as bênçãos que são entregues para você diariamente, as bênçãos que Deus propõe para você, as bênçãos que passam por essas lives aqui, que alguém traz um conteúdo que pode te ajudar a se melhorar como pessoa, fazer algo que geralmente você não faz, aprender a fazer uma apresentação, criar comunidade. Então deixa eu dizer para você, seja grato, cultive essa gratidão, cultive generosidade, né? São muitas oportunidades que passam pela sua vida. A gente precisa ser generoso. Como que eu posso ser generoso, Elton? Compartilhando o seu sucesso, ajudando os outros a alcançarem os próprios objetivos dela. Essa é a melhor forma da gente fazer diferença na vida dos outros. A gente ajudando os outros a serem bem-sucedidos. Esse é o segredo. Sabe qual que vai ser o maior ganho seu na Herbalife? Anota aí. Faltam 2 minutos para nossa live acabar. O seu maior ganho na Herbalife é quando o seu nome aparece na história de sucesso de outras pessoas. É quando alguém está num palco, está sendo reconhecido e ele fala, ó, eu só estou sendo reconhecido porque fulano um dia me deu essa oportunidade. Um dia alguém me mandou um aviãozinho, eu caí na live e assisti uma live lá. Alguém me chamou para um treinamento, alguém me ensinou a fazer uma venda. Eu aprendi a fazer um shake num espaço, eu aprendi a fazer uma avaliação de bioimpedância com alguém. Então, na hora que o seu nome começa a aparecer na história de sucesso de outras pessoas, aí sim, é a hora que você está alcançando sucesso na vida. Então eu queria que você, para a gente encerrar essa live aqui, é que quando você incorpora esses princípios que nós falamos aqui na sua mentalidade e você começa a praticar isso diariamente, é que você está no caminho certo para você desenvolver uma mentalidade verdadeiramente, uma mentalidade milionária, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de bênçãos, e você vai alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Aproveitar, fazer um convite para vocês, que eu estou entusiasmado demais. Amanhã a nossa live vai ser com membro da equipe de presidentes da Herbalife, Tereza Mendes. A Tereza mora em Portugal. Portugal foi o país que sediou o evento mundial da Herbalife agora no mês de março. Imagina como que a Tereza está entusiasmada. A Tereza está fazendo um trabalho incrível. Eu vou colocar, tem inclusive um vídeo que eu pedi a Tereza para me mandar um vídeo do trabalho que ela está fazendo. Vou colocar aí no Instagram. E amanhã, 7 horas no horário de Brasília, no horário de Portugal, 11 horas. Estou esperando vocês aqui para nossa live, porque eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito abençoado amanhã, vai sair daqui muito mais forte. Galerinha, obrigado pela presença, obrigado pela confiança, que Deus abençoe cada um de vocês, e eu estou esperando vocês aqui na equipe de presidentes da Herbalife. Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã, 7 horas.